Aula 3, vídeo 3. Matéria Introdução ao Estudo da Teologia. Este vídeo agora trata de momentos internos da teologia. Quero apresentar para você que está assistindo a aula, acompanhando todo o material, conteúdo, sobre momentos internos da teologia. Bem, a teologia constitui-se em movimento espiral. Ela capta determinado dado inicial, reflete sobre ele, ampliando-o para um momento ulterior, retomá-lo, quer dizer, num dado momento depois, retomá-lo e sobre ele avançar a reflexão. Não se faz teologia na perna, desculpa a expressão aí popular, de qualquer maneira. Ela constitui-se um movimento espiral. Ao momento de escuta, a tradição teológica chamou de... Quando falo de tradição teológica, estou falando lá dos primeiros teólogos da igreja, os pais da igreja. Então, a tradição teológica chamou de auditus fidei. Auditus fidei. Ao momento de reflexão, chamou de intellectus fidei. Intellectus fidei. O que significa esta expressão auditus fidei? Bem, auditus é de ouvir a fé. Esse polo constitui em coletar o dado da revelação tal qual exposto na Escritura Sagrada, também na reflexão dos pais da igreja, dos grandes teólogos da história, na reflexão teológica mais recente. Sua preocupação não é ainda a sistematização, tanto é que é auditus fidei, mas a interpretação mais acurada, não é essa interpretação mais acurada, a sistematização, mas a sua descoberta, sua acumulação, acumulando, auditus fidei, pelo ouvir da fé. O outro momento é o intellectus fidei. Na tarefa de teologizar, não se executa essa tarefa sem um mínimo de inteligência. Por isso é intellectus fidei, de compreensão, de interpretação. Tal empreendimento se realiza sem o próprio dado. Tal empreendimento não se realiza sem que o polo dado da auditus fidei se amplie, se enriqueça de um lado e de outro, seja pressuposto para a reflexão. No slide que está nesta aula, nos slides, eu coloquei lá fiz lá uma arrumação, um desenho de alguém ouvindo a palavra, os pais da igreja, os teólogos, e depois o segundo é o intellectus fidei, que é a sistematização. E continuando, quero também trazer para você a reflexão sobre a teologia como prática. Existe uma distinção na teologia enquanto produto e prática teórica. Teologia como prática teórica. Assim, a teologia assume como matéria-prima um dado já trabalhado ao longo da história, em forma de ideias, conceitos, experiências, práticas inteligíveis, até os elementos já elaborados teologicamente. Em um segundo momento, exerce sobre as ideias uma ação transformadora, com instrumentos teóricos, de que dispõe
a saber, o corpo de conceitos teológicos já possuídos. A sua luz reinterpreta os dados anteriores, transformando-os em teologia. A teologia ela é distinta do discurso religioso, porque teologia é a operação disciplinada, autorregulada, enquanto o discurso religioso realiza a mesma operação de maneira espontânea, não controlada e regrada. A teologia tem abordagem semelhante à prática das outras ciências. E como ciência pode prestar conta de sua abordagem, justificando-a como prática consciente, crítica e autorregulada. Já o discurso religioso exprime percepção da fé assimétrica, não submetida ao tribunal crítico da razão. A teologia usa categorias e esquemas teóricos elaborados, assim como as outras ciências, para assim exprimir seu conteúdo. Portanto, visto de outro ângulo, temos quatro níveis dentro do esquema de exprimir o seu conteúdo. Primeiro, o nível da ordem concreta da salvação de Deus, o real salvífico. Segundo, o nível da captação consciente da salvação de Deus na e por uma religião, que envolve a fé. Deus, fé. Terceiro, um discurso espontâneo sobre tal realidade, é o discurso religioso. E quatro, um discurso técnico e autorregrado sobre a mesma realidade, que aí vem o discurso teológico. A salvação capta a realidade de Deus na e pela prática do agape, do amor. A fé assume consciente e livremente tal realidade, considera a revelação como crível. E o discurso religioso e teológico, aliás, os discursos religioso e teológico abordam de modo reflexivo esta mesma realidade salvífica. Um de uma maneira espontânea no nível do conceito elaborado. Isso é o outro. Vou repetir aqui. Então, os discursos religioso e teológico abordam de modo reflexivo esta mesma realidade salvífica, um de uma maneira espontânea e o outro no nível do conceito elaborado. Ambos consideram a revelação como inteligível, tanto o discurso religioso quanto o discurso teológico. A teologia ela especifica-se não pela matéria-prima, mas pela mediação hermenêutica. Hermenêutica tem a ver com a interpretação do texto, para facilitar o ouvinte da palavra. Portanto, ela especifica-se não pela matéria-prima, mas pela mediação hermenêutica. E com o termo hermenêutica indica-se a natureza desta mediação, a saber, a de interpretar. Assim, ao tratar-se de teologia, a mediação hermenêutica é teológica. O conjunto de dados teológicos já possuídos. Você tem a escritura, a tradição teológica, a teologia elaborada anteriormente. O teólogo ele se aproxima do novo dado a ser trabalhado teologicamente. O teólogo ele se aproxima de novo dado a ser trabalhado teologicamente. O produto ele pode ser duplo. Esse dado é reinterpretado à luz do conjunto teológico anterior e vai assumir uma nova forma. É novo produto teológico.
que se incorpora a partir desse momento ao capital teológico. Você não vai descobrir agora a pólvora, mas você vai colher dados da revelação, da tradição teológica, dos teólogos que estão no momento pensando, e você vai tentar conseguir tirar algo novo para a realidade de hoje. Não dá para ficar preso ao passado, a ficar repetindo jargões, como talvez o papagaio repetindo, mas tentar criar ou trazer um dado novo ao capital teológico do momento. No próximo vídeo, que será o último vídeo, o vídeo 4 da aula 3, trarei para vocês uma reflexão sobre teologia dedutiva e indutiva e, consequentemente, outras palavras. Até já, então.